em muitos momentos da minha vida eu precisei acreditar somente em mim, assim, não tinha mais o que fazer, não bastava o outro falar o quanto que, sei lá, eu fazia algo legal ou o quanto que eu era boa em alguma coisa. Se a gente não tem isso, não adianta o outro falar, você precisa reconhecer em você esse seu poder de acreditar em você, de tomar iniciativas, de se arriscar. Eu acho que acreditar em mim tem a ver muito com eu me arriscar em todos os aspectos, seja profissional, seja na minha vida pessoal. Então, acho que esse acreditar em mim fez com que eu conseguisse assumir, né, a minha empresa, criar novos projetos, abandonar coisas antigas, né, o acreditar em mim também, melhorar até as minhas ansiedades, os meus gatilhos com relação à concorrência, com relação a esse mercado de trabalho, né. Então, essa segurança que eu tenho em acreditar no que eu faço, nas minhas ideias, faz com que eu consiga me manter firme. Cara, apesar do outro ter algo legal, eu acredito tanto no que eu faço, no que eu entrego, que é isso. Então, acho que acreditar em você te dá essa ferramenta para que você consiga se ponderar, não importa o que o outro fale de você. Você tá tão com você que, mano, tá tudo bem se o outro tem uma ideia dele, mas você tem essa autoconfiança. E essa convidada, ela vai falar justamente sobre isso. Ela acredita tanto nela e nos sonhos que ela tem, que ela conseguiu fazer uma transição de carreira bem incrível, assim, fazendo parte hoje de uma empresa esportiva global, a maior. Olha aí. No Muito Além de hoje, uma convidada especial, ela que é mulher, mãe, líder, enfim, o episódio de hoje é Acredite em Você. Com vocês, Marina, muito prazer. Olá, prazer! Olha só, Marina, você está sendo uma das minhas convidadas aqui nessa temporada, uma mulher que eu não conhecia ainda tão intimamente, mas o pouco que eu conheci já dá aquela inspiração, né? Porque você está à frente de uma equipe, você trabalha com uma grande marca global, você é mãe, e aí eu fico pensando assim na minha cabeça, né? Como que você faz tudo isso e ainda assim acredita em você? Você tem momentos que você fala, mano, o que eu tô fazendo isso tudo? Tem momentos que eu paro pra pensar que é tudo meio mal feito, né? Porque você fala, fazer muita coisa, você não consegue fazer 100%, né? É complicado equilibrar os pratos de casa com uma rotina, assim, aquela rotina que você tinha antes de ter filho, sabe? Assim, que você programou ela e Só a ela... Marina, só a Marina. E ela vai sair, Sim. não acontece, porque você foi lá, programou, fez tudo, e aí, de repente, sai uma coisa, sei lá, a criança ficou doente, deu um maior trabalho pra sair de manhã, você não vai sair no horário. Então, assim, tem algo que não sai do script e você vai ter que lidar. Eu acho que essa é uma grande dificuldade para qualquer mulher que trabalha e precisa, né, e não vai ter tanta ajuda, e precisa levar pra escola, precisa buscar. E aí é complicado você conseguir gerenciar e ter o mesmo ritmo de trabalho que você tinha antes de ter filho. Ao mesmo tempo, você começa a ficar mais sharp ali no que você vai entregar e vai fazer, porque você sabe que você não vai ter muito para onde correr depois, né? Então você precisa resolver. Que loucura. Então, assim, com toda a sua demanda hoje de vida, você busca forças aonde para continuar acreditando em tudo que você faz, assim? Eu acho que, assim, primeiro, eu amo meu trabalho. Eu amo trabalhar. E acho que independente de onde eu estou hoje, se eu não tiver algum dia, se eu tiver amanhã em outro trabalho, eu amo trabalhar. Então, assim, é algo que eu nunca pensei em abrir mão durante a maternidade, assim, mesmo durante a licença. Tem mulher que quer, ela troca de carreira, ela muda, mas eu já estava num lugar que eu gostava muito. Uhum. Então, eu nunca quis. Sempre para mim é um lugar importante. Então, acho que esse é o primeiro lugar. Eu sou feliz trabalhando. Eu gosto, e é isso que eu também falo para minhas filhas. Ela, ai, mamãe, você vai trabalhar? Eu falo, a mamãe gosta, a mamãe faz um trabalho legal, a mamãe também consegue ajudar muita gente com o trabalho dela, mas a mamãe também ama ficar com você. Que Então, lindo, assim, mano. mas tem que falar pra criança, Sim. né? Eu ouvi isso, não vou lembrar onde, que era muito importante a gente passar pros filhos que a gente também gosta de trabalhar, para o trabalho não ser um peso. Sim. E pra mim não é, eu gosto. Às vezes eu tô estressada, às vezes eu tô cansada, a demanda tá grande, mas eu gosto. Eu gosto do time que eu trabalho, eu gosto de todo mundo que eu trabalho, a gente tem um time incrível. Então, assim, é prazeroso. Tem os momentos difíceis, mas se eu colocar na balança, ele é muito mais legal do que difícil, oneroso de fazer ali.
Como que é a Marina líder, né? Antes da gente vir para a parte Marina mãe, assim, como que é trabalhar com uma equipe, ser líder? Você foi construindo uma carreira dentro dessa empresa e hoje você está lá há 7 anos, mais É, de 7. acho que fez 7 esse ano. É um tempo promissor, né? Ainda mais no mundo que a gente tem tudo tão rápido, tudo mudando o tempo todo. Como que você, né, vê hoje quem está com você? Como que você se vê nesse lugar hoje? Eu acho assim, eu comecei nessa empresa atendendo a empresa como agência. Depois de 2 anos, alguma coisa assim, 2 anos ou 3 anos, eu migrei, aí fui pro time interno, né? Então, eu passei por várias fases e vários momentos de empresa. Acho que eu estou construindo um lugar ainda lá dentro, porque, Sim. assim, minha primeira formação, eu trabalho com marketing, a minha primeira formação foi em direito. Que loucura! E aí eu terminei a faculdade e falei assim, gente, eu não quero concurso, eu tinha pavor. Advogar, eu falo assim, você vai, ninguém nunca tá feliz em lugar nenhum, assim, né? Então você ganha processo, não tá bom, se você perder o processo, eu já sabia que o cliente ia ficar infeliz se você ganha. Era aquela sensação do ele, você podia ter ganhado mais um pouco, alguma coisa. Não era um lugar que eu me encontrava, e eu sempre fui muito comunicativa. Aí nessa busca, eu achei uma pós-graduação na PUC, no Rio de Janeiro, em gestão do entretenimento e marketing esportivo. E aí eu migrei, e isso foi perto dos 30 anos. Então, aí eu migro e começo a trabalhar numa agência de marketing esportivo no Rio de Janeiro durante Olimpíadas. Aí eu fiz Olimpíadas. Gente, que loucura! Aí de São Paulo eu vim por essa mesma do Rio, vim por essa agência para São Paulo para atender a empresa que eu trabalho. Aí fiquei um tempo e fui para a empresa. Então eu falo, estou construindo lá dentro também esse meu lugar. Mas o time inteiro quase, não é horizontal, óbvio que eu tenho chefes em cima de mim e um time todo, então é muito horizontal na questão de todo mundo tem voz. Por isso que eu acho que é um lugar que eu gosto muito de trabalhar. Então, todo mundo se ouve, eu acho que é uma equipe que todo mundo presta atenção, se é analista, se é estagiário, se é diretor, todo mundo vai ter que ali convencer você de fazer aquilo que está sendo proposto. E isso é muito legal, então isso dá gás para trabalhar, né? Então vem esse lugar do, tipo, é inspiracional, é gostoso, e eu aprendo muito. Então, assim, é uma escola para mim também. É uma segunda graduação. Que loucura. E aí a gente tem o quê? De experiência? Olimpíadas. Como que é trabalhar com o marketing esportivo, né? Você vai, sai do direito e cai num outro universo. Por que o esporte? Porque eu, né, principalmente nessa época, eu treinava que nem uma louca e eu amava correr. E aí eu comecei a correr. Você vem da corrida, seu lance era corrida. Era corrida, e aí eu comecei a correr. Depois eu já tava correndo, não sei o que. Eu falei, não, mas eu quero nadar. Aí comecei a nadar, e aí já sabe que foi pro pedal. Então eu vim do esporte ali, fiz triatlo. Dessa parte ativa. Né? Mas, sim, eu não faço nada. Depois... Essa parte, assim, a gente não faz nada. Imagina, trabalha e ainda cuida de 2 filhas, é fazer muito. Aí eu falei, gente, eu gosto disso. Aí eu achei que era fazer educação física, né? Você faz muito esporte, você gosta muito, você fala, é educação física. Aí eu comecei a fazer uma faculdade à distância. Eu falei, mas gente, eu testo isso, não é isso não. Eu gosto de fazer esporte, mas não gosto disso, o que eu vou fazer? Eu não conseguia, às vezes, nem ter essa dimensão. Aí eu falei, não é isso, não vai ser dar aula, não é falar, pega, sei lá, o bastão, a 1, a 2, a 3, não vou conseguir, não vou ter a mínima paciência com esse povo, não vai dar. Aí eu comecei essa pesquisa e descobri o curso. Quando eu li a descrição do curso, eu falei, gente, isso parece ser muito legal, isso é uma profissão, quero fazer isso. E aí fui fazer. E aí, assim, do primeiro dia de aula, eu fiquei assim, era aquilo. Nossa, eu fiquei apaixonada. Eu faço marketing, acho que eu faria hoje de qualquer segmento. E eu fiquei apaixonada, assim, tanto de entretenimento quanto do marketing. Ouvi palavras que eu nunca tinha ouvido, eu ficava assim, meu Deus, o que esse pessoal tá falando, sabe? Stakeholder. Eu falei, tem tipo umas siglas, né? Tipo, é um mundo à parte, é um mundo à parte, as siglas do marketing, do empreendedorismo, de startup, tudo isso é um mundo à parte. Não, eu brincava, falando, gente, mas eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Mas eu fiquei apaixonada, conheci muita gente legal lá, e aí foi aí que eu comecei. Aí eu fui na raça me candidatar a várias vagas, e aí ninguém olhava pro meu currículo e falava, mas quem que vai? Como assim, né? Até que eu recebi a vaga dessa agência que eu trabalhei no grupo lá da pós-graduação, mandei, a menina do RH falou comigo,
Aí ela me achou super simpática, falou, não, gostei, vou passar pro gestor, fiz entrevista, ele até falou assim, mas por que eu vou apostar em você? Eu falei, cara, porque eu não tenho preguiça de trabalhar. Que lindo. Eu vou fazer, eu quero trabalhar. E eu aprendo, assim, não tem nada que eu não consiga aprender. Eu vou te contratar. É isso. Mano, eu contrataria você. Foi, então. Cara, você vê que... Olha a dica já pra quem tá em casa ali desempregado. Precisando é o quê? Você vai falar que você tá... Mano, eu não tenho preguiça, eu quero trabalhar. Você tem que estar disposto, né? Eu quero fazer o que vocês vão me propor. Que lindo. Exatamente. E aí foi tranquilo. Foi na raça, mas aprendi muito também nessa agência. Aprendi muito com esse gestor também. Passamos muita coisa, boas e ruins, mas eu falo assim, eu gosto de pesar as coisas boas. E eu aprendi muito. Então, sim, assim, aprendizado. Aprendi muito, que me fez conseguir estar preparada para dar depois o outro passo. Mas foi na raça, então é bem legal. Mas trabalhar com Olimpíadas também era um patrocinador das Olimpíadas, que era o cliente que eu atendia na época, era desenvolver o patrocínio interno, né, para o time, para os funcionários dessa marca na época, e também como eles estavam fazendo o patrocínio para levar depois como benchmarking lá pro país que ia sediar as Olimpíadas, que era Tóquio. Gigantesco, né, Marina? Era legal. É uma estrutura assim que você pensa em tudo sobre a marca, ali onde que a marca pode ser vista, ou, enfim... Como que a gente ajuda esse cliente a ativar esse patrocínio, assim. Então, eu aprendi muito. Então, eu falo assim, eu dei sorte, mas eu também vou atrás, assim. É um sorte que você vai atrás. E eu tenho disposição, assim, de verdade. Assim, até hoje eu falo, não sei, mas aprendo. Vamos fazer, vou tentando. Às vezes você vai dar uma cabeçada. Talvez eu erre muito mais vezes do que uma pessoa que teve ou veio de uma formação, mas eu não tenho preguiça e tenho disposição. E aí você cai numa empresa global com uma equipe, né? Você foi crescendo, e acho que às vezes as pessoas, como a gente tem essa coisa muito rápida de querer mudar o tempo todo, você teve o seu tempo também de maturação e de evolução dentro desse lugar e se mostrando proativa, pelo que dá para sentir, né? Essa energia de estou aqui. Como que você fez para ser vista né? Mostrar, conseguir se posicionar como mulher numa grande empresa, como líder? Como que você conseguiu atingir esse lugar? Porque às vezes eu acho que, né, claro que existe toda a demanda ali da empresa, enfim, mas como que você poderia dizer que as pessoas podem se posicionar dessa forma? O que é ser um bom funcionário, na sua opinião, um colaborador? Eu acho que é querer trabalhar, né? Você ter disposição, disponibilidade, querer ouvir, querer aprender, querer fazer, assim, porque às vezes o que eu vejo não cai do céu para ninguém. Não, é uma grande empresa, mas não é um grande time gigante de marketing que você tem 30 mil pessoas abaixo de você e muitas pessoas acima de você. Não é muito, é quase que muito mais lateral do que quando as pessoas olham, elas acham que vão entrar para trabalhar, e a sensação que eu tenho não, eu vou ter alguém que vai fazer isso pra mim, eu vou ter... Na verdade, você não tem. Você faz muitas funções junto com a sua. Sim. E em dados momentos, você vai fazer uma função super operacional. Às vezes, você vai fazer um momento super estratégico. Então, eu acho que precisa só desmistificar que é só glamour, né? Que é só... Claro. Eu acho que é isso que fica no imaginário das pessoas de grandes marcas e grandes lugares, que é glamour. Na verdade, você vai fazer muita parte operacional também. Faz parte do trabalho. Você tá ali de segunda a sexta, horário certinho. É isso, entendeu? Tem que dar satisfação, né? Tem que aprovar as coisas, tem que mostrar. E as pessoas têm muito no imaginário que, tipo, elas vão fazer tudo e tá tudo certo. Não, cara, você tem muita gente para aprovar tudo que você tá fazendo. Exato. E eu acho que decisões compartilhadas, elas são muito melhores, né? Porque é isso, decidimos juntos e todo mundo vai embarcar, dando certo ou dando errado. Exatamente. Não sobra uma culpa para alguém, né? Não. Então, assim, obviamente, quando precisa ter vamos decidir aqui, e às vezes vai ser alguém que é um diretor, uma diretora, alguém que vai falar, não, a gente vai por esse caminho, tudo bem, vamos por esse caminho. Mas é muito mais difícil vir de cima a baixo, assim, né? É bem mais difícil. E como que foi o processo também da maternidade no meio disso tudo, né? Você é mãe de 2 filhas. Hoje você é casada com um educador físico, um grande amigo meu. Se eu não mandar um beijo pro Vander, ele vai me matar. O Vander foi meu primeiro professor de CrossFit. Então isso é uma reviravolta também, né? No meio disso tudo, nessa parte super workaholic, Marina, trabalhadora, vamos que vamos. E aí como que entrou a gravidez até nesse seu momento, assim?
foi primeiro uma surpresa, né? Não foi uma gravidez, planejei, não foi nada disso. Então, ela não foi planejada, ela foi um susto. Você leva um tempo de processar, e depois eu acho que foi um susto feliz, e encaramos e fomos super bem. E eu fui muito bem, assim. Eu tive uma gestação que eu não posso reclamar, maravilhosa, deu tudo certo. Outra foi que eu me programei para o meu retorno ao trabalho. Então, eu deixei tudo engatilhado ali, que era ter alguém em casa para quando eu voltasse a trabalhar, para poder ficar com a minha filha. E aí eu sabia que, tipo, eu ia sair para trabalhar de manhã, ela ia ficar na hora do almoço, o pai, por ser um profissional da educação física, ia ter aquela janela do meio da tarde ali, então ela ia ter o contato com o pai, chegava no final do dia, eu saía correndo para poder ir para casa. Então, assim, deu tudo certo, assim, posso falar que deu tudo certo, dentro do caos, que é um caos. E aí tem um monte de coisa, né? Tô falando quase que a romântica. Resumindo, assim. Mas tem muita coisa, mas eu acho que a principal eu me preparei para quando chegasse o momento de retornar. Que eu acho que foi isso essencial. Eu lembro porque a minha diretora na época, quando ela voltou, foi muito difícil. E ela falava que foi muito difícil, que ela não tinha visto nada, não tinha visto escolinha. Então, perto do retorno foi aquela confusão. Eu falei, então vou... Ficou lá já. Ficou aqui, latente, aí eu organizei. E ela fala, até eu lembro que ela falou, nossa, que bom que deu tudo certo, né? Eu falei, mas eu não sou nada organizada, mas pra isso eu fui. Como é ser mãe? Gente, eu amo, e é um caos. Eu amo a maternidade, ao mesmo tempo é um caos, né? Porque é isso, você não tem a vida programada, tem a parte toda quando a criança nasce do sono, a gente passa por vários perrengues com a minha mais velha por causa do sono, mas eu acho muito bom, assim, é muito gostoso você ver um ser humano se desenvolvendo, e é muito legal. Então, assim, é muito bom, mas é muito difícil, tem toda a parte. Cara, a gente não convive com criança hoje em dia, né? Aí você às vezes olha seu filho fazendo uma birra, é desafiador, né? Super desafiador, e você acha que é só a sua criança tá fazendo aquilo. Aí você começa a descobrir que é o desenvolvimento infantil, que aquilo faz parte. Eu mergulhei muito, né, no universo de maternidade, infantil, criação, e aí eu acho que isso facilitou. Você vai entendendo os processos. Mas acho que é outro lugar de estudo também que você vai. Sabe? É que você, Marina, só de ouvir a história dela, você é muito curiosa, né? Então, desde a sua história de formação, onde você foi buscar ali outras possibilidades que você se identifica, o que você não sabe, você falou, você vai atrás, você estuda. Então, acho que essa motivação, mano, agora eu vou sair daqui, eu quero estudar 5 línguas, gente. Porque ela vai dando uma energia na gente querer fazer uns negócios que a gente não sabe. Mas que loucura! Mas você vai estudar sobre maternidade e você não vai conseguir aplicar, entendeu? É diferente. Aí é outra parte que você passa, depois entende que nem tudo, que é outro perigo da internet. Tem várias dicas, várias coisas, e você acha que você vai conseguir, né? Tipo, vou abaixar aqui, vou falar com a criança, e a criança vai berrar, e você vai resolvendo. Nem a galinha pintadinha, gente. Não, fiz tudo, fiz isso aqui, mas falaram ali, eu li aquela dica, e não funciona assim, porque aí você vai... Aí eu fui entendendo muito mais, e fui me interessando ainda muito mais por isso. E uma amiga que é psicanalista, e uma vez ela me falou uma frase que eu marquei, que ela falou assim, tudo tem contexto. Então, aquela dica, ela pode funcionar, mas depende do contexto que aconteceu a situação com a criança. Então, nem sempre funciona, e nem sempre a gente perder a paciência, às vezes, né, tipo, dei um grito, isso vai acabar com tudo. Ela falou, não, às vezes naquele momento você se pôs de verdade, é importante que seu filho veja você de verdade, e não você também tentando ser algo que não vai errar nunca. E ali eu acho que foi onde mais me acalmou na maternidade. Porque no primeiro filho, você quer fazer tudo, né? Você fala assim, não vou estragar o primeiro, eu vou ser uma mãe diferente. O meu primeiro vai dar certo, entendeu? Não vai ser igual. E é mentira, assim, porque você tem muito mais expectativa mesmo no primeiro. E é muito irracional. Sim. Porque quando eu olho pra minha segunda filha, cara, ela é muito mais despachada, ela é muito mais resolvida. Tudo funciona melhor, mas ela pegou um pai e uma mãe que já tinha sido pai e mãe, né? Então, mais experiente, já tinha passado por tudo, então é bem mais fácil. Saindo da Marina mãe, voltando para a Marina do esporte, né? Como que você vê hoje a mulher na liderança, a mulher no esporte, né? Eu sei que a gente está numa revolução, ainda bem, né? Do nosso posicionamento, da mulher empreendedora, da mulher líder. Como que você se vê e como você vê hoje o nosso lugar?
Eu acho que a gente ainda tá alcançando esse lugar. A gente já ganhou muito mais espaço, a gente já chegou em muito mais lugares, mas ainda é muito mais difícil para a mulher. Eu acho que é muito ilusório a gente falar que não, que a gente que a gente chegou, que a gente tá lá. Cara, quando a gente vai para olhar a fundo, a mulher que ela é mãe, ela tem muito mais dificuldade dentro do trabalho, o cara não tem licença paternidade, né? Então, como você começa a falar de igualdade dentro do trabalho, se eu saio de licença 4 meses, ou dependendo se é uma empresa cidadã, 6 meses, e o pai não, né? Então, ainda na hora da contratação, o que acontece muito? Pô, eu vou contratar, se ela quiser ser mãe, eu vou ter uma licença maternidade aqui, e o cara não. Então, ele num jogo, essa é uma desvantagem para uma mulher. E é uma desvantagem para a mãe que acabou de ter filho, que o cara não tá em casa 2 dias, 4 dias, sei lá, e se for uma empresa cidadã são 20 dias, eu acho. Assim, 20 dias, gente, 20 dias. O que esse cara vai conseguir exercer uma paternidade em 20 dias, né? Trocar um pouco com essa mulher? Não vai. Então, acho que a gente ainda tem muito lugar para ir, sabe? Pra gente conseguir ser boa líder, trabalhar bem, ter paz para poder trabalhar, a sociedade precisa dar uma condição, né? E a gente não dá. Então, quando eu olho creches municipais, 5 horas da tarde, você tem que pegar o seu filho. Como, né? Como que ela vai pegar o filho 5 horas? Porque pra ela pegar 5 horas, ela precisa sair antes pra ela chegar às 5. Se for falar em São Paulo, então, assim, 3 horas antes. Como você tá falando que isso tá... Como que você tá falando que você tá dando ajuda, educação pra uma família ter uma estrutura? Você tá tirando quem do emprego quando você faz isso? Normalmente você tá tirando as mulheres. Quando você olha pro recorte do Brasil, a maioria dos chefes de família são mulheres. São elas que sustentam lá. Então, eu vejo a minha posição, a posição das pessoas que trabalham, de todas as mulheres que trabalham comigo, de continuar, de ser muito resiliente, de brigar, sabe? Ainda por vários lugares, porque a gente ainda vai olhar para a maioria das empresas, as lideranças vão ser maiorias masculinas. Quando você entra numa sala, quanto mais sobe o board ali, mais homem tem. E a gente precisa ir quebrando isso, né? E às vezes quebrar isso é sim botar uma pessoa que pode não estar mega ultra preparada, mas colocar ela lá, porque senão a gente vai levar o quê? 30 anos quantas de décadas a mais, sim, para chegar lá. Então assim, acho que tem um caminho longo que a gente precisa olhar. E para mim, coisas que permeiam o cara, ele precisa ter uma licença paternidade, porque ele precisa se conectar com o filho dele. Ele quer, muitos caras eu vejo e vi isso no meu trabalho, adorariam ter e eles não têm, né? E como você cria família, faz vínculo, né? Então, assim, acho que essa é uma luta que eu acho que vale a pena, que a gente tem que olhar, olhar desse lugar da mulher na contratação, o quanto a gente ainda fica para trás, né? O quanto a gente ainda é mais interrompida em fala, porque isso é verdade. Muita gente vai falar, ai, é mimimi, é não sei o quê. Assim, é a realidade, né? É a realidade. A gente está no mercado corporativo, a gente sabe que às vezes a voz de um homem ela é muito mais ouvida. Você fala, mas eu acabei de falar isso. Sim. Então, acho que a gente está indo bem, mas a gente tem muito mais ainda. A gente precisa continuar falando sobre isso para as coisas poderem mudar. E no esporte, eu acho que também entra nesse lugar, né? Quando a gente viu agora jogadoras de vôlei, se eu não me engano, e não estou falando besteira, mas que foram brigando por conta de pontuação, porque se elas tinham filho, saíam, elas perdiam pontuação, como que elas voltam lá pro game, né? Pra competição, pra liga. Então a gente tem muito esse gap também, né? Como que a atleta ela pode ser mãe? Como que ela consegue fazer as coisas? A gente não tá preparado, né? E aí, então, essas mulheres aí brigando pra falar, opa, calma aí, eu posso levar meu filho aqui pra amamentar durante o treino. Sim. É quase que a sociedade que é um ciborgue, né? Ali no final das contas. E para uma sociedade existir, precisa ter criança, né, gente? Com certeza. Para a sociedade consumir o seu produto, precisa ter gente. Então, assim, faz parte de uma sociedade querer criar bons cidadãos, boas pessoas para estarem ali. Então, acho que todo mundo precisa olhar, né? Fica sendo uma luta mais nossa porque a gente fica mais prejudicada, mas é uma luta de todo mundo. Com certeza. Agora, trazendo para esse cenário de 2024, né? O que você, dentro dos seus estudos, né, dessa pessoa curiosa que e de todo esse acesso que você tem, o que você vê como cenário para 2024 no ramo esportivo? O que você vê sobre atividade física no mundo? Né? Qual que é a sua visão? O que você acha que são esses próximos caminhos relacionando ao esporte? Eu acho que tá todo mundo
do mercado. O mercado se faz de gente, né? Então, assim, quando a gente fala o mercado, é a gente, né? O que a gente está fazendo como consumidor, que tá as empresas, tá todo mundo olhando para isso. Acho que pós-pandemia, a gente vem para um movimento que a atividade física ela ganhou uma importância ainda maior. Então, durante a pandemia, teve um boom. E aí veio um olhar sobre o bem-estar, de como você se sentir bem, né? Aí eu sempre brinco que era o bem-estar fake lá põe o roupão branco, a toalha no cabelo, faz o skincare, e eu tô cuidando aqui do meu bem-estar, e na verdade estava mais estressada fazendo toda essa produção. Eu acho que as pessoas cansaram, estão ficando cansadas desse lugar, ainda tem um pouco, né? Mas estão ficando cansadas e estão querendo olhar também para a sua saúde mental, como eu estou me cuidando. Eu vejo o movimento do eu treino para eu me sentir bem, eu treino pela minha saúde mental, eu treino porque eu quero, né, ficar mais disposta no meu dia, eu treino porque, cara, eu vou envelhecer e eu quero, né, sentar na privada e levantar sozinha, não precisar de ajuda. Eu vejo que a gente está nesse movimento. Acho que ele é formiga? Acho que ele é formiga. Acho que o corpo, a estética ainda tem uma importância muito grande? Ela ainda tem, mas eu, né, começo a ver, né, e não só eu, como o mercado começa, né, e o estudo começa a mostrar que as pessoas estão olhando para um outro lugar pelo esporte. Então, acho que aquele esporte de ser super competitivo para uma pessoa que não é atleta, ele vai perdendo um pouco de espaço. E ele vai dando um lugar do eu quero ir, ou às vezes eu até gosto de treinar forte, mas, cara, eu vou sair daqui, vou ter que botar um terno e trabalhar aqui na Faria Lima, ou eu vou ter que ir pro meu escritório, vou ter que fazer alguma coisa, então traz um pouco mais para a realidade. Vejo esse caminho. E eu vejo também, acho que um caminho, assim, trazendo, né, a Carol foi uma das nossas entrevistadas, trazendo a diversidade, trazendo esse lugar de fala, né, essa parte mais acessível do esporte para todas as pessoas, não só focando igual, o shape, barriga sarada. Não, mano, eu não sou eu comecei com essa ilusão, achando que as pessoas iriam me amar assim, que foi uma ilusão mesmo, era mais pelo que eu estava tentando propor com a minha comunicação. Então, eu acho que também tem esse espaço, você percebe isso? Acho que isso é claro, as pessoas precisam se enxergar, e a gente é plural, múltiplo, né? Então, assim, o que menos tem é pessoas saradas da barriga trincada ou perfil modelo. O mais normal são pessoas normais, né? É o atleta da vida real, né? Então, assim, as pessoas também não aguentam mais olhar esse lugar e elas precisam se enxergar. Sim. Então, é preciso a diversidade para tudo. Primeiro, que a gente ganha muito mais com isso. Uma sala, uma empresa, as ideias são melhores, tudo funciona. A pessoa precisa se enxergar. Então, assim, a Carol é uma mulher preta, retinta, maravilhosa. Ela precisa se ver em outros lugares também para ela criar a sua própria autoconfiança. Então, assim, nada mais justo que todo mundo olhe para isso, né? Nada mais justo que isso seja colocando cada vez mais para dentro de casa, porque esse é o normal. Esse devia ser o comum, né? Sim. Não o diferente. Então, acho que quem não estiver olhando, dependendo do momento que começar a fazer, tá fazendo muito tarde. Já tá tarde. Olha só, essa foi a Marina aqui no episódio. Eu quero entrar nos finalmente, né? O tema do episódio é Acredite em Você, e você trazendo um conselho, né? Toda convidada tem que trazer um conselho, alguma coisa que... O que você falaria para a pessoa que tá ali sem autoconfiança, sem acreditar profissionalmente, até nesse rebranding profissional, dessa transição de carreira, ou no se arriscar para algo novo, né? O que você falaria para que a pessoa que tá ali conseguisse acreditar mais em si? Eu não terminei de ler, eu tô lendo um livro da Renée que fala sobre... Arte de Ser Imperfeito? Não, o outro dela, aquele da vulnerabilidade. E que... e isso vale pra mim também, de aprender, né? Que você ser vulnerável é a coisa mais forte que você tem pra fazer. Né? É o lugar que você tem... É onde faz a gente crescer, todo mundo faz. Então, assim, não tem nenhum grande executivo que não tenha passado nenhum perrengue na vida e não tá tudo bem, e não tá tudo 100% lá. Provavelmente tá bem pior que a gente ali. Acho que cara, acreditar que pode dar certo, pode dar errado, mas não tem problema. Assim, a vida não termina ali, né? É isso que eu tento pensar o tempo inteiro. Quando eu acho que, nossa, meu Deus do céu. Cara, bom, mas se no final do dia isso vai mudar a minha vida, eu vou morrer por causa disso? Não, então calma. E dá para ser passos pequenos, dá para fazer devagar. Eu acho que assim, centra, não tenha medo de estar vulnerável, aprenda para esse lugar e terapia. Adoro! Porque aí ajuda. Porque foi maravilhoso também.
Foi maravilhoso. Má, muito obrigada por aceitar nosso convite, participar dessa primeira temporada com tantas mulheres incríveis, você é uma delas. Obrigada. Queria te agradecer, uma mãe incrível pelo que eu acompanho. E essa mãe real, né, mano? Ali. É maravilhoso. E é a pessoa que tá ali com a sua equipe, né? Enfim, dando espaço para muita gente incrível também fazer parte disso tudo. Então, eu muito a obrigada. Oportunidade, Valeu, Má. A gente vai se ver com certeza outras vezes. Com certeza. Provavelmente nesse mesmo local, nesse mesmo canal. Quero trazer mais ela aqui para falar para vocês. Então, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Minha gente, é isso. Não deixa de deixar aí o seu like, de comentar o que você achou, tá bom? Vou deixar o Instagram da Marina para vocês já stalkearem, seguirem ali, acompanhar essa maternidade da vida real também. Então, Má, um beijo. Obrigada. Obrigada, viu? Nath. Valeu, galera. Eu sou a Nath Graciana. Esse é o Muito Além e tchau.